Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mestre Carlos Videoaulas. Eu sou Carlos Isaías, professor, analista de desenvolvimento de sistemas e, na maior parte do tempo, amante de informática. Hoje vamos aprender sobre o desenvolvimento de aplicações Windows Forms utilizando a linguagem de programação C#. Nosso exemplo dessa aula 1 será sobre a soma de dois números. Então, inicialmente a gente tem que ter, obviamente, o Visual Studio instalado, que será nosso ambiente de desenvolvimento nessa linguagem, então é nossa IDE. Então, no caso, eu já tenho ele instalado aqui, então é a versão Visual Studio 2010. Para quem tem dificuldades com a instalação ou para procurar o sistema, no caso essa IDE, podem estar perguntando aí posteriormente nos comentários. Então vamos abrir aqui o nosso ambiente de desenvolvimento. A versão instalada que eu estou trabalhando é a Ultimate, mas a versão Professional também faz o nosso trabalho aí, tudo que a gente vai estar vendo aí. Então inicialmente a gente abriu aqui o Visual Studio, a gente já vê essa telinha. Do lado esquerdo a gente já tem a Toolbox, do lado direito o Solution Explorer e aqui o Error List e o Start Page, no caso. A gente pode iniciar um projeto, abrir um projeto, aqui a gente vê os projetos recentes. Então vamos aqui, inicialmente em novo projeto ou File, New Project. Nesse momento a gente tem que ficar atento, pessoal, à linguagem que a gente vai escolher. No caso, quando eu instalei essa versão, eu só instalei o Visual C#. Às vezes vocês instalam da forma completa e a gente vai ver várias linguagens. Então, escolhe o Visual C# aqui, o Windows, aí ele vai mostrar a opção do Windows presente aqui no caso. A gente vai trabalhar com Windows Form Application. Para quem, no caso, está fazendo um curso técnico, certamente vai começar, no caso do curso técnico de informática, certamente vai começar com o Console Application, que a gente realmente consegue abstrair o conceito de entrada, processamento e saída, que é uma das coisas importantes que a gente detém aí na hora de fazer o desenvolvimento de sistemas. Contudo, assume-se que vocês já viram um pouquinho a linguagem C#. Para quem não viu, também vai conseguir acompanhar e aprender bastante coisa nessas videoaulas que eu vou estar postando aqui para vocês. Então, inicialmente, a gente vai trabalhar aqui com o Windows Form Application. Vamos dar um nome para esta nossa aplicação. No caso, vamos colocar aqui aula 1. Vamos ver aqui, a gente pode ser então. Hoje a gente pode trabalhar um pouquinho para abstrair o conceito da interface e também no caso, para realmente ver um primeiro exemplo, vamos fazer um dos mais simples aqui. Vamos ver soma, ok? Então tem o name, tem o solution name, location, a localização, o local padrão é nos documentos, na pastinha do Visual Studio, na pasta Projects. Então vamos dar um OK aqui. Assim que a gente dá OK, ele já inicia. A gente vai visualizar realmente o Windows Form, que é um formulário. É esse formulário, pessoal, que é a janela que o usuário final vai estar visualizando. Para nós, em ambiente de desenvolvimento, a gente vê aqui várias outras ferramentas, propriedades, é óbvio que o usuário não vai ver. Então, os que a gente desenhar, vamos dizer aqui, a gente vai passar para o usuário. Então, por exemplo, vou fazer um formulário retangular, vamos dar o F5 ou clicar aqui em Play. Então, basicamente, é isso aqui que o usuário vai estar vendo. Então, se eu colocar um botão, uma caixinha de texto, um rótulo, que é uma label, é isso, no caso, que o usuário vai estar visualizando. Vou fechar aqui, voltar no meu Visual Studio. Bom, pessoal, primeiramente, para todo desenvolvimento de um software, a gente tem que tratar, tem que pensar de forma lógica, né, utilizando a lógica de programação. Mas e aí? Eu não detenho muito a lógica de programação. A gente vai utilizar muito, porque a lógica de programação é uma das grandes dificuldades de muitos desenvolvedores de sistema. Às vezes ele conhece a linguagem, mas não tem a lógica de programação necessária. Isso, pessoal, a gente detém com a prática e correr atrás aí de estudos, de livros,
o que a gente pode simplificar aqui? Deixa eu abrir aqui um bloco de notas para ficar mais fácil para a gente conversar aqui, para vocês abstraírem esse conhecimento. Então, de forma simples, a gente tem que fazer 3 perguntas básicas. Por que essas 3 perguntas? No caso, o computador ele trabalha assim, analogicamente a um ser humano. Por quê? A gente detém, de um lado, o computador trabalha com entrada, processamento e saída. A gente, poxa, mas o ser humano também trabalha dessa forma? Sim, pessoal. Então, a entrada são as percepções que a gente tem do mundo real. A saída vai ser uma resposta para essas abstrações. E o processamento, obviamente, é aquilo que o nosso cérebro analisou, processou e deu a resposta que gerou a saída, a reação. Então, entrada, processamento e a saída. Para desenvolver um sistema, a gente vai fazer 3 perguntinhas. Então, no caso, vamos perguntar aqui, se a gente conseguir responder essas 3 perguntas, a gente está aí 80% da lógica de programação completa. Então, ou no caso, até às vezes 100%. Primeira pergunta, pessoal. Quais ou qual os valores de entrada? Segunda pergunta. Qual ou quais o processamento a ser realizado? E por fim, qual ou quais também, né? A saída esperada. Bom, para essa aula aqui, o nosso objetivo é efetuar a soma de 2 números, por exemplo. Somar 2 números. Então, primeiro, vamos responder essas perguntas. Quais os valores de entrada? Se são somas de 2 números, obviamente, eu vou ter que receber o valor 1 e o valor 2. Então, vamos colocar aqui os valores de entrada são valor 1 e valor 2. Qual o processamento a ser realizado? Somar o valor 1 com o valor 2. Beleza? E a saída? Seria exibir o resultado da soma. Pessoal, essa é a lógica de programação que a gente vai assumir. Então, a gente vai ter que obter esses valores, vai ter que somar esses valores e depois vai ter que exibir. Em se tratando de ambientes de desenvolvimento, do caso Windows Form, os valores de entrada podem ser assumidos de várias formas. Por que várias formas? Sem ser o Windows Form, a gente tem início no caso do Console Application, que é aquela tela preta do DOS, né? Ou seja, a gente só utiliza, no caso, o teclado. Então, se a gente fosse fazer esse exemplo atual aqui, que é a soma de 2 números, em ambiente, no caso, Console Application, a gente só utilizaria o teclado. Então, o método de entrada seria apenas com o teclado. No nosso caso, o Windows Form, o que vai ser o método de entrada? Pode ser uma caixinha de texto, pode ser uma input box, pode ser vários objetos, que pode ser uma grid, que é uma grade, uma tabelinha, enfim, pessoal, vários métodos de entrada a gente tem. O processamento, ele vai ter que ser feito aí, no caso, através de algum evento presente no nosso formulário. E a saída, a gente também vai exibir esse resultado, pode ser em um rótulo, uma label, no caso, uma caixa de texto, uma caixa de diálogo. Então, a programação visual, no caso em Windows Form, ela exige um pouco mais de ideias do programador. Okay? Então, é isso que vai te diferenciar a ideia que você tem para poder deixar o programa final
fácil de ser utilizado. Tudo bem? Então, voltando aqui, pessoal, no ambiente Visual Studio, o que nós temos aqui? Do lado esquerdo, nós temos a Toolbox. Aqui nós temos os objetos de controles que são separados por categoria no Visual Studio. Para começar, a gente vai trabalhar aqui com a visualização geral de todos. Com o tempo, a gente vai falando sobre cada objeto aqui. Eu, particularmente, não usei todos, mas a grande maioria deles. Então, aqui a gente tem um botão, tem uma checkbox, uma checklist box, um color dialog, uma combo box. Qual que a gente vai utilizar geralmente? Um botão, uma caixinha de texto, que é conhecida como text box. Onde está a text box? Aqui, text box. Uma label para exibir um rótulo. Ok? Uma group box, se você quiser organizar separadamente, como se fosse um quadro, um frame. E a gente vai pôr tudo isso nesse formulário aqui. Então, eu ponho um botão aqui, por exemplo. Opa! Nesse botão que depois a gente vai poder fazer programações. Do lado direito aqui, pessoal, nós temos o Solution Explorer, que exibe, no caso, informações dos objetos presentes no nosso projeto, como formulários, classes, referências, enfim. E aqui mais abaixo, uma grande aba, uma guia muito importante, que é a guia Properties, né? Propriedades. É graças a ela que a gente consegue fazer alterações nos objetos de controle que a gente coloca aqui. Todo objeto, pessoal, tem, no caso, uma característica. Essas características definem o comportamento, enfim, o visual do objeto. Então, por exemplo, vamos olhar aqui de forma rápida. Aqui eu visualizo, por exemplo, o text. Text é o conteúdo que vai estar no botão. Por exemplo, clica aqui. Já mudou aqui. A tab index, que será a ordem, size, informações do tamanho. Eu posso alterar essas informações aqui. Estão vendo que mudou lá, ó, a altura. Enfim, pessoal, todas as características podem ser alteradas. Fonte, olha aqui, ó, tamanho de fonte, se é itálico, se tem o strikeout ligado ou não. Underline, cor, aqui o for color. Então, pessoal, essas características a gente vai aprendendo com o tempo. Tem muitas informações aqui, ó, estilo, se ele está habilitado ou não, que é o enabled. Mas uma das principais propriedades, se não a principal delas, é o name. Por que o name? Todo objeto tem que ter um name. É através desse nome que a gente vai chamar ele na programação. Então, pessoal, a gente assume-se um nome para esses objetos com base no nome padrão. Então, se é um button, ele vai ter um prefixo, no caso, BT, e a função desse botão. Por exemplo, esse botão clique aqui. Então, vamos chamar ele de BT mensagem. BT MSG, por exemplo. Esse é o name dele. É através desse name que a gente vai estar fazendo a programação. Ok? O form tem que ter name? Tem também. Então, vamos lá. FRM é o prefixo para formulário. Então, FRM, vamos pôr aqui principal. Poxa, e aí? Como que altero esse form 1 aqui? É o nome do form, pessoal. É só a gente procurar aqui, ó, as propriedades. São várias. Mas o que eu quero é o text. Então, vamos colocar aqui. Olá. Só um exemplo, pessoal. Vamos dar o play. Aqui está o nosso formulário. O que mais eu tenho aqui? Vamos ver. Posso carregar o formulário maximizado na propriedade Windows State. Vamos dar um play aqui ao F5. Olha lá. Carregou. Aqui está o botão. Fecha. O que mais que a gente tem no ambiente de desenvolvimento antes da gente voltar aqui? Aqui eu tenho os menus, File, Edit, View. Ok? Tenho umas barras de ferramentas. O principal botão aqui no caso é o Play, o Desfazer e o Refazer. O Recortar e o principal também, o Save All. Ctrl Shift S é a tecla de atalho.
E também nós temos uma barrinha de ferramentas aqui que é utilizado para fazer alinhamentos, mudar o tamanho de certos determinados objetos. Por exemplo, às vezes eu coloco dois botões aqui. Eu quero que eles fiquem do mesmo tamanho. Então vamos lá selecionar aqui o primeiro botão com o segundo. Ele habilita a opção aqui. O que é essa opção? Make same size, ou seja, fazer do mesmo tamanho. Vamos clicar, olha lá, tá vendo? Ficou do mesmo tamanho. Ah, eu quero alinhar eles agora. Olha aqui, eu tenho uma propriedade, no caso a propriedade um atalho para uma função dessa. Align left. Alinhou, estão vendo, pessoal? Aqui eu poderia alinhar o topo, nesse caso, enfim. Estão vendo? Então, pessoal, informações de tamanho, de forma, a gente pode trabalhar bastante aqui. Às vezes a gente tem um formulário com várias caixinhas de text e essas várias caixinhas de texto tem que estar alinhado, enfim. Então a gente utiliza bastante esses recursos aqui. Com o tempo a gente vai estar sempre refalando, vamos dizer assim, sobre eles e a gente vai acostumar a utilizá-los. Então deixa eu apagar isso daqui. Mas e aí? O que eu faço com esse botão aqui? Como que eu programo esse botão? Pessoal, todo o objeto que a gente vai colocar aqui, ele possui aqui, ó, pessoal, os eventos. Estão vendo aqui, ó, pertencentes a ele. O que são eventos? Eventos são as ações que poderão ser programadas nesse botão, por exemplo, aqui, nesse objeto. Assim como a gente tem, por exemplo, um interruptor para acender uma lâmpada. E o evento que acende a lâmpada no interruptor é o evento de clicar. Ok? Concordam comigo? É o clique. Apertou lá o botão, clicou, enfim, apertou o botão, ele vai disparar a ação, que no caso ele vai fechar o circuito e vai acender a lâmpada. E poderia ter um interruptor com outro tipo de evento? Poderia ter um interruptor, por exemplo, quando a gente passa a mão em cima, que seria uma detectação de movimento. Tem como fazer isso num botão aqui na programação? Olha aqui, ó. Tenho, por exemplo, o mouse move, que seria uma programação quando a gente mexe o mouse. Esses eventos, um evento no caso. Esses eventos, pessoal, poderão ser programáveis. Então, o evento padrão é o clique. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai entrar na programação no evento clique. Vamos voltar aqui em cima, ó, Form 1 Design, modo Design, e vamos entrar no evento Mouse Move. Vamos encontrar ele aqui, ó. Por exemplo, o Mouse Move está aqui. Vou dar 2 cliques. Olha aqui, ó. Private Void BTMSG é o botão BTMSG, por isso que é importante definir um name, para a gente poder olhar a nossa programação e saber do que se trata cada objeto. Mouse Move é esse evento que a gente vai programar. Por exemplo, vamos dar a mensagem aqui para o usuário. Masterbox.show, vamos lá, um exemplo. Sai de cima. Vamos fechar o parênteses, ponto e vírgula. Vamos dar um F5 ou clicar aqui no play. Então, ó, passou o mouse em cima, olha lá, ele dispara a programação, ou seja, o evento foi acionado. Então, pessoal, sempre que a gente vai programar, a gente ter noção de qual evento será programado, em que momento, ok? Então, olha lá. Se a gente deixar esse evento aqui, a gente não vai conseguir muita coisa, porque passou o mouse lá, ele já abre a caixa de diálogo. Vamos fechar. Eu vou pôr essa linha em comentário, vou colocar 2 barras aqui, ó. Comentário. O comentário ele fica na programação, mas ela não é compilada. E vamos programar o evento clique. Então eu quero que apareça uma mensagem, por exemplo, quando eu clicar nesse botão. Vamos lá. Vamos chamar uma caixa de diálogo. Message box show. Abro parênteses, aspa dupla, vamos lá colocar o mais comum de todos, o Hello World. Vamos lá, fecha o aspa, fecha parênteses, ponto e vírgula. Vamos dar um play. Olha lá, Hello World. Olá, mundo. Então, beleza, pessoal?
Olha aqui o evento clique. Clicou, apareceu a mensagem de diálogo. Por quê? É essa ação que desempenha o evento clique. Eu poderia, um mesmo objeto, ter vários eventos programados. Por exemplo, o mouse up. A hora que eu solto o clique do mouse. Então, clicou, soltou, ele poderia programar. Poderia programar também o mouse down, que é a hora que realmente ele pressiona, quando ele está apertado. Soltou, que é o mouse up, então eu tenho dois eventos. Então, pessoal, vamos voltar aqui nas propriedades, elas estão em ordem alfabética. Qualquer característica, pessoal, pode ser alterada também em programação. Quer ver? Vamos ver um exemplo aqui. Vamos mexer, por exemplo, posicionamento. Onde eu tenho posicionamento? Vamos procurar aqui, tá, pessoal? Aqui é o size, page, maximum. Olhando aqui em cima, eu tenho como separar por categoria também. Como que são categorias? Então, eu tenho behavior, que é o comportamento do objeto, data, design, focus, layout. O que mais eu tenho aqui para cima? Aparência. Vamos procurar, vamos trabalhar então no caso aqui. O auto size, legal também isso aqui, tá? Depois a gente vai ver. Location, x e y, que é a posição. Ok? Enfim, pessoal, qualquer coisa a gente pode estar alterando. Com o tempo a gente vê isso aqui. Então, como que está aqui, programação de um evento clique. Tudo bem até aí, pessoal? Qualquer coisa, depois vocês postem comentários aí, críticas, enfim, sugestões, o que vocês entenderam, que talvez fica mais fácil para a gente tirar algumas dúvidas de vocês. Bom, voltando então lá no início. O que a gente falou no início? Que a gente ia fazer um projeto sobre a soma dos dois números. Beleza? Então, o que a gente vai ter que fazer? Receber dois valores, somar esses dois valores e exibir o resultado. Então, sempre, pessoal, se perguntem isso aqui. Quais os valores de entrada, qual o processamento a ser realizado e qual a saída esperada. Então, vamos lá. Eu vou alterar o nome desse nosso formulário aqui para soma. Esse botão aqui, o botão de mensagem, eu vou apagar ele. Vou colocar um botão, no caso, para calcular. Então vai ser o BT calcular. Vamos colocar o text para ele, então, de calcular. Pessoal, o name, o usuário final não vê. Então, BT aqui, ó. Então, a gente pode pôr qualquer nome, tá? Você pode pôr qualquer nome, desde que você saiba qual que é a função daquele nome que você deu. Então, se você coloca lá BT ação, desde que você saiba que o BT ação vai ter as programações do calcular dentro desse botão. Calcular aqui, mas vai calcular o quê? Então, vamos por partes. Então, eu vou ter que obter dois valores. Vou obter dois valores como? Através de uma caixinha de texto, que é esse um dos principais métodos de entrada de um formulário. Pessoal, se às vezes a gente clica e desenha a caixinha, ó, depois a gente pode definir o tamanho padrão usando essa propriedade aqui em Make Same Size. Ok? Uma coisa interessante, se eu altero a fonte do meu formulário, ó, aqui em fonte, vamos definir o tamanho aqui para um 14. Ele altera todos os objetos para essa fonte. Então, vou deixar o tamanho 14. Tem duas caixinhas de texto. Text 1, text box 1, text box 2. Então, assume-se que o text, vamos colocar um prefixo txt para ela. Toda text coloca em txt como prefixo. Então, txt, vamos lá, txt n1, txt n2 e o BT calcular. Poxa, mas como o usuário vai saber o que ele tem que fazer? Então, vamos colocar um rótulo, uma label. Vamos encontrar a label. Não é label, hein? Label é nome de remédio. Label. Label 1, label 2, LBL N1,
LBL N2. Vamos definir o text para ela. Vai ser aqui, digite o número 1. Ou no caso, melhor, né, para não deixar confuso, digite o número. Digite o número. 2 pontos. Ele vai visualizar isso aqui. E no label 2, digite outro número. Vamos lá. Vamos alinhar então. Vou alinhar, no caso, à direita. Pego aqui, ó, Align Right. Está alinhado. Tá vendo? Vamos pegar esses dois aqui e alinhar pelo bottom, ou seja, pela partezinha de baixo aqui, né? Pela parte inferior da caixinha. As duas estão do mesmo tamanho. Vamos colocar o calcular aqui. Vamos definir o form aqui com, sei lá, vamos ver, normal. Bom, pessoal, esse é o nosso formulário. Estão vendo? Tá bonitinho. Então, agora o usuário vai poder digitar o número aqui, clicou calcular, beleza. Então, vamos programar. Qual que é o evento que a gente vai programar aqui? O evento padrão, no caso, o clique. Então, vamos dar 2 cliques aqui, ou a gente clica no objeto e vem aqui no clique, ó, no evento, dá 2 cliques, abriu. Legal. Eu vou tirar essa programação aqui, que já estava, a gente fez os testes, e vamos partir para o calcular. Pessoal, atenção agora, hein? São 2 valores. Esses valores são provenientes dessas caixinhas. Para a gente trabalhar com esses valores, o ideal é que a gente guarda ele num espaço da memória. A gente chama isso de variável. Então, vamos definir uma variável. Primeira variável, vamos trabalhar com variáveis de casas decimais. No caso do C#, a variável de casas decimais, que assume casas decimais, é a variável double. Double, então, eu vou ter o N1, vou chamar o número 1, N2, e vamos colocar uma outra variável, que vai ser o R, que será nosso resultado. Mas e aí? Como o computador vai saber quem que é N1 e quem que é N2? Então, no momento que o usuário clicar, a programação vai ocorrer aqui. Quem que vai ser o N1? Vamos falar aqui, ó. N1 vai ser igual. Então, o igual aqui vai ser atribuído. O igual para comparação no C# é utilizado 2 iguais. Igual, igual. A gente vai ver bem mais para frente isso aí. Quando a gente faz testes. Então, N1 vai ser igual ao txt_n1. Olha como é importante a gente colocar o prefixo. Se eu digitei txt, aparece tudo que começa com txt. txt_n1.text. Por que txt_n1.text? Porque eu quero obter o text da N1. Ponto e vírgula. Aqui vai dar um errinho, mas a gente já volta aqui já já. N2 igual txt_n2.text. Então, olha aqui. Obteve os dois valores. Então, valor 1 e valor 2. Agora, a gente está no processamento. Somar os dois valores. Então, vamos falar para o computador que o R é igual ao N1 mais o N2. Ponto e vírgula. Todo final de comando aqui no C# vai ter um ponto e vírgula. Beleza. Calculou. Agora eu tenho que exibir. Onde eu posso exibir? Vamos exibir numa outra caixinha ou numa label. Eu vou colocar uma label aqui, que é um rótulo. Ela vai ficar aqui, ó. Vamos chamar ela de LBLR, ou LBL resultado. LBL result, então. Vamos apagar o texto dela. Ela está aqui, ó. Tá vendo? Vamos alinhar ela aqui. Opa. No caso, eu tenho que pegar a caixinha primeiro. Aliás, a label. Vai encasquetar agora. Foi mal. Vamos lá, pessoal. Continuando. Então, N1, N2 foi obtido, o R foi calculado. Agora a gente vai exibir. Então, LBL result.text. Agora eu vou estar atribuindo esse valor, vou estar exibindo. Então, LBL resultado.text vai ser igual ao quê? Ao R. Pessoal, de certa forma rápida é isso aqui.
Só que o que acontece que tem essas linhas, esse sublinhado vermelho? É porque existe um erro. Vamos ler o nome do erro aqui, ó. O erro está escrito cannot implicitly convert type string to double. O que isso quer dizer? Eu não preciso saber tudo em inglês. Eu entendo um pouco aí que está tendo algum problema de conversão de string to double. Ou seja, tudo que tem na caixinha de texto é string, é letra. Não tem como a gente somar letras. Então a gente tem que converter para um número. Que número? O número do tipo double, porque esse é o tipo da caixinha aqui. Então, para isso, a gente utiliza o convert. Convert ponto to o quê? To double. Ou seja, eu vou pegar o texto e converter para double. Convert ponto to double. Agora, esse também. Convert. Pessoal, o C Sharp, ele é case sensitive. O que isso quer dizer? Que ele diferencia maiúscula de minúscula. Ó. Se eu colocar convert aqui, ponto, por que não apareceu a listinha? Porque não existe o convert com C minúsculo. Convert ponto to double txtn2. Olha lá. Poxa, e agora o string? O R ele está em double. Agora eu tenho que jogar ele para o string. Ou eu coloco convert ponto to string, ou a gente faz isso aqui, ó. R ponto to string. É uma exceção aqui. Chama. Vamos ver, pessoal, se deu certo. Vamos dar F5 ou clicar aqui no play. Vamos colocar dois valores. 5 com 6. Clicou no calcular, 11. 5 com 8. Calcular, 13. Pessoal, é isso que a gente mandou o computador fazer e é isso que ele faz. Então, a nós, desenvolvedores de sistemas, vocês, futuros desenvolvedores de sistema, já vão idealizar aquilo que tem que ser feito e vão colocar isso na programação. Vamos fechar aqui. Vamos visualizar. Eu vou colocar um ponto de parada aqui só para a gente ver isso realmente como acontece. Olha lá. A programação vai ocorrer passo a passo. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu pegar o F11 aqui. Primeiro, o que ele faz? Pega o N1, que vale 5 na caixinha, e joga para o N1. Pega o TXTN1 e joga para o N1. Pega o TXTN2, que vale 7, e joga no N2. Somou e exibiu, convertido para string. Olha lá. Legal, né, pessoal? Então, é extremamente importante a gente saber o que nós temos que fazer, por isso a necessidade dessas perguntas aqui, e como fazer. Como fazer, ou pelo menos como começar formar, né, pessoal, a lógica de programação na nossa mente para poder conseguir. Terminou? Salva tudo aqui. Vamos fechar, a gente vai parar por aqui. A próxima aula a gente dá continuidade, dá uma melhorada nesse projeto aqui. Onde está esse projeto salvo? Poxa, está lá em documentos. Documentos, Visual Studio 2010. Lembra a pastinha? Projects. Nós estamos na aula 1 Soma. Olha lá aqui. Então a gente teria, se você às vezes faz na faculdade, ou desenvolver um projeto na escola, enfim, copia essa pasta e leva para casa de vocês. Aqui dentro eu tenho o projeto. Tenho até, no caso, um executável. E é aquele programa que vai abrir direto. Aqui é a Avast importunando a gente, que como se trata de um exe, é padrão dele importunar a gente. Enfim, vamos ver se a gente consegue executar. Aí, ó, tá vendo? Legal, né, pessoal? Então, se você quiser passar esse programinha, mostrar pro seu pai, pro seu amigo, pro seu colega, pro sua prima, pro seu cachorro, leva o exe, abre lá no computador. Não tem, só vai ter que ter o framework do net, da plataforma.net instalado. Fechou? Tá? Leva a pastinha para casa. Qual pastinha? Pastinha do seu projeto.
Vamos fechar. Tudo bem, pessoal? Então, a gente para por aqui. Então, no caso, não se esqueçam, tá, pessoal, de curtir o vídeo aí, compartilhar, para que você possa sempre ser um usuário ativo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Assistem aí o meu canal e até a próxima videoaula. E por favor, críticas, comentários, sugestões, perguntas aqui embaixo do vídeo. Abraço a todos.